Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como todos estão, estamos mais uma vez aqui para conversar com os irmãos acerca da palavra de Deus. Estamos alegres porque estamos retornando ao nosso lar. Vamos poder estar juntos outras vezes. Eu fiquei contente com a notícia realmente da lei que a Câmara de Paulo Afonso aprovou, dizendo que realmente as atividades religiosas são essenciais. Isso possibilita que a gente tenha os nossos cultos normais sem perigo de alguma implicância, né, dos políticos e sem também perigos de multa e outras sanções que poderiam ser aplicadas. Então isso, de certa forma, é uma vitória que nós alcançamos, mas isto não quer dizer que nós não devamos ser cuidadosos, porque a pandemia é uma realidade. Então, o problema do coronavírus é uma realidade, mas nós precisamos, né, voltar às nossas atividades com os devidos cuidados. E a gente vai conversar, falar com Vanessa, irmã Nena, para a gente ter todas as precauções, né, todos os cuidados, precauções e cuidados para realmente a gente ter as nossas reuniões de forma segura. Mas isso é uma boa notícia e eu dou graças a Deus, né, por tudo isso, por estarmos voltando, também ter graças a Deus pela nossa vida, né, por estarmos eu e Agnes retornando ao nosso lar e ao convívio com os irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Romanos, na carta de Paulo, a partir do versículo 8. Então, abra aí e acompanhe, nós vamos fazer a leitura que diz o seguinte: Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, que nós possamos compreendê-la com perfeição. Nós vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos imensamente pelo exemplo de Paulo, pelo seu testemunho, Senhor, pelo seu amor pelos cristãos, que realmente nós possamos imitá-lo. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Realmente, meus irmãos, as palavras de Paulo, elas nos impressionam. As cartas que nós encontramos aqui, que são 13, de certa forma, elas falam da personalidade, do caráter do apóstolo Paulo. Como ele amava as pessoas, como ele cria no Evangelho, como ele cria na salvação, como era a esperança dele. Ele tinha uma esperança enorme na vida futura. A sua esperança estava em Deus. Nós colocamos, acredito, aí no grupo, né, a frase que ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ele cria tanto que ele pregava o que ele cria. Por isso que nós sempre falamos que a fé, ela precisa ser demonstrada pelos atos. É impossível você ter fé e isso não ser verificado e comprovado com as suas atitudes. Paulo, ele cria na vida eterna. Ele tinha esperança verdadeira na vida futura nos céus. De tal forma, então, que ele era impelido a pregar o evangelho. E é interessante aqui, no fim que nós lemos do texto, ele diz:
Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então ele disse: eu sou devedor. Eu devo, eu preciso pregar o Evangelho. É a consciência de que existem dois caminhos, céus e inferno. Quando você tem consciência disso, quando você crê nisso, você é incomodado a pregar o Evangelho. Quando nós não sentimos vontade de pregar o Evangelho, é um mau sinal, porque isso acusa ou nos acusa de que nós não temos fé ou que a nossa fé realmente ela é muito pequena mesmo. Aquele que crê verdadeiramente, aquele que tem esperança na palavra de Deus, no poder de Deus, ele é impelido, ele é levado para pregar o Evangelho. Eu gostaria de ler um texto aqui que nós encontramos em Jeremias, tem uma versão que eu gosto, que é Jeremias 29:11, que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Deus, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, os planos, os propósitos de Deus para a humanidade, para cada um de nós, é dar esperança, dar um futuro. Quem conhece as Escrituras Sagradas sabe que Jesus veio ao mundo para dar esperança. Ele se sacrificou, ele morreu numa cruz para dar esperança a quem não tem esperança. O destino de quem nasce é morrer. Isso é uma coisa realmente muito clara. A gente já nasce contando os dias, contando as horas. Se nós soubéssemos exatamente o nosso tempo, o tempo de partir, a gente ia contar de trás para frente mesmo. Geralmente nós contamos a nossa idade, né? Quando nós temos, quantos anos, 20, 30, 40, vai subindo. Mas se nós soubéssemos o dia de partir, a gente ia contar o contrário. Porque é a coisa mais certa que existe. Sabendo disso, o próprio Deus nos diz realmente que os seus planos são planos de dar esperança e de dar um futuro. E Jesus veio realmente para nos fornecer paz, para nos dar paz, não para nos causar dano, mas para nos dar esperança de que existe verdadeiramente a vida eterna. E Paulo sabia disso, tanto sabia e tanto vivia isso, que ele pregava o Evangelho dia e noite. O ministério de Paulo não era simplesmente porque ele foi chamado por Deus. Não, agora Deus disse: Paulo, vou colocar na sua vida, nas suas mãos, um ministério que é pregar o Evangelho a toda criatura. Não, não foi simplesmente isso. Mas foi um ardor que existia no coração dele, a crença, a fé de que verdadeiramente existia a vida eterna. Isso o levou realmente a pregar o Evangelho. Então nós precisamos entender isso. A gente não prega o Evangelho não é porque a gente recebeu uma comissão de Deus e a gente tem um salário por isso. Geralmente, quando nós assumimos um cargo numa empresa, se somos responsáveis, nós queremos dar o melhor. Até porque existe uma contrapartida e eu recebo um salário por isso. Mas com relação ao Evangelho, os grandes servos de Deus que nós encontramos aqui nas Escrituras Sagradas, eles não simplesmente pregavam o Evangelho por conta de um prêmio, por conta de um salário, mas porque realmente eles criam verdadeiramente que existiam dois caminhos, céus e inferno. E eles não gostariam que o seu semelhante, aquele que também foi criado por Deus, tenha um destino infeliz. Precisamos verdadeiramente pensar nisso. Nós encontramos outro salmo, outro texto aqui em Salmo 42 e o versículo 11, que nos diz o seguinte: o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Outras versões também diz: por que estás triste, né, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
A Ele meu auxílio e Deus meu. Eu acho interessante, porque nós colocamos aqui um vídeo de Aline, da psicóloga, que é a esposa do meu primo, uma entrevista que fizeram com ela na televisão, acerca realmente dos estudantes que estão passando por momentos difíceis, alguns com depressão, com ansiedade, coisas que no passado não existia com tanta frequência. Segundo ela, realmente isso aumentou muito. E algo que falou que me chamou a atenção, que eu coloquei no grupo, que é algo que eu já vivenciei, essa experiência que ela falou, não entendo de psicologia, nunca fiz psicologia, mas quando ela falou, eu me lembrei de algumas situações da minha vida, quando ela disse, nós precisamos pensar sobre os nossos pensamentos. Nós precisamos criticar os nossos pensamentos. A gente não pode deixar que os pensamentos nos dominem. Eu não creio que o pensamento ele tem poder de fazer todas as coisas. Mas existem teorias sobre o poder do pensamento positivo, né? Palestrantes que dizem que você pensar positivo resolve tudo na sua vida. Não, isso não é verdade. Gente que crê na palavra de Deus sabe que não é verdade. Mas uma coisa não é mentira. É que se você realmente deixar que os pensamentos negativos dominem a sua vida, isso vai levar você à tristeza profunda e à depressão profunda. Nós não podemos deixar que os pensamentos negativos tomem conta de nós. Nós precisamos criticar os nossos pensamentos. E eu, quando li esse salmo aqui, eu percebi isso, porque o próprio salmista ele está criticando os seus próprios pensamentos quando ele diz: por que está abatida a minha alma? Por que você, Neolan, está triste? Você, irmão, você pode perguntar para você mesmo: por que você está triste? Por que você está abatido? Porque te perturbas dentro de você, né? Mas ele colocou aqui de mim, ele mesmo estava se perguntando a ele estava criticando os seus próprios pensamentos. E depois ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu achei muito interessante realmente quando ele falou assim. Quem tem esperança precisa confiar em Deus e precisa realmente criticar os seus próprios pensamentos. Nos momentos difíceis que todos nós temos, nós precisamos criticar e não nos entregar a eles. Por exemplo, você está passando por um momento difícil na sua família. Você está talvez não suportando a conduta dos seus filhos. Se você alimentar que tudo vai piorar, que tudo vai piorar, que tudo é ruim, não há jeito para seus filhos. Se você pensar dessa forma, então a coisa vai tomar conta realmente de você. Então isso tem uma tendência de dominar o seu coração, dominar sua mente, e você vai entrar numa depressão. É isso que nós realmente entendemos. Eu digo porque eu, quando fui trabalhar no serviço burocrático, primeiramente no banco, eu não me adaptei ao serviço. Mas eu não tinha muita opção. Cheguei a pensar até em deixar o serviço, em abandonar o serviço, mas eu me perguntava, eu vou fazer o quê? Eu precisava me sustentar, sair da casa dos meus pais. E o que fazer então? Se aquele serviço eu não estava gostando de fazer, para mim era muito monótono. E sem saber de psicologia nem nada, eu comecei a ter outros pensamentos e a criticar os meus pensamentos e a dizer, não, realmente eu tenho que gostar. Não é tão ruim assim. Eu preciso gostar do meu trabalho. Ele realmente é quem me sustenta, é quem me dá condições de ter uma vida digna. Então eu comecei a ter pensamentos positivos acerca do meu trabalho. Isso me fez suportar, me fez tratar e ver o meu trabalho de uma forma muito natural e agradável. E realmente, durante toda a minha vida profissional, eu me dediquei a serviço burocrático. Depois saí do banco e fui para a justiça. Papel, muito papel. Hoje em dia a gente está mais com tudo virtual, né? Hoje nós estamos numa época muito moderna, mas no início era muito papel, muito papel para numerar, muitas coisas chatas para fazer, né? Atender público, que às vezes fazer serviço interno é muito chato. Mas se eu alimentasse, olha, isso é chato, isso é ruim,
eu não consigo fazer, eu não consigo me adaptar. Se eu ficasse alimentando pensamentos negativos, eu não ia suportar. Então aprendi que realmente nós precisamos criticar os nossos próprios pensamentos para não deixar que realmente os pensamentos negativos dominem a sua vida e a minha vida. É importante que você tenha uma mudança de mente. Porém, nunca se esqueça que a solução de todas as coisas está em Deus, a esperança está em Deus. Mudar de pensamento não vai resolver tudo. Isso é um fato. Se você ler a palavra de Deus, é um fato. Mudar de pensamento não vai dar vida eterna para você. Mudar de pensamento não vai alterar as investidas de Satanás na sua vida. Ele vai tentar você de uma forma e tenta de outra. Por isso que a confiança em Deus, a entrega da vida ao grandioso Deus, isso é algo supremo, algo que você não pode relaxar, não pode deixar de fazer. Mas alimentar pensamentos negativos também traz muitos prejuízos. E certamente você talvez até tenha experimentado isso. Então, leia o Salmo 42, eu achei interessante ele dizendo, por que está triste a minha alma? Pergunte isso, se você estiver triste, então pergunte, por que está triste? Porque você está perturbado dentro de você. Então diga para você mesmo, eu conheço Deus, eu tenho a Deus, Ele é a minha esperança, Ele é todo o poder. Ele transforma todas as coisas, transforma água em vinho, multiplica pães. Ele pode transformar tudo, inclusive os momentos difíceis pelos quais nós passamos. Quando nós lemos aí Romanos 15 e o versículo 13, o capítulo 15 de Romanos, versículo 13, nós vamos perceber que é possível transbordar de esperança. Romanos 15 e o versículo 13 nos diz: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz, para que você seja rico de esperança. Nós temos um Deus de esperança. Você precisa mostrar o caráter, a personalidade de Deus. Se Deus é um Deus de esperança, você precisa ser um crente de esperança. Um crente que vê possíveis todas as coisas naquele que nos fortalece. Precisamos ter atitudes de esperança. Isto é que o texto nos diz. E nós estamos vendo pessoas que estão vivendo sem esperança. E uma das coisas que me chama a atenção realmente na vida de Paulo, como eu já disse no início, que escreveu todas estas cartas, 13 cartas, ele tinha tanta esperança em Deus, tanta esperança na vida eterna, tanta esperança na transformação do corpo, do sofrimento, da dor, que ele pregava o Evangelho a todo momento. Ele viajava, como ele diz, sofreu naufrágios, perseguições, mas nunca deixou de pregar o Evangelho, de levar a esperança, porque ele cria, ele tinha esperança. Muitas pessoas estão vivendo sem esperança e às vezes fugindo da realidade. A morte é uma coisa muito certa. E a única esperança que nós poderemos ter é em Cristo Jesus, na salvação que Ele realmente pode nos dar. Uma coisa que me chama a atenção e que eu vivenciei nos últimos dias, todos os irmãos sabem de todos os problemas, as dificuldades com saúde que eu tive, é o seguinte: não espere que seu irmão de carne, que seu parente de carne, que seu amigo, que seu vizinho, realmente ele esteja com uma doença já mortal, né? Passando por um processo de doença, já por o fim mesmo,
Não espere que ele esteja com câncer, não esteja que ele esteja com uma outra doença que leve à morte para pregar o Evangelho. Nesse momento, ele vai estar debilitado, sua mente vai estar perturbada. Porque quem não conhece Jesus Cristo, nesse momento difícil, ele não consegue ter paz. É complicadíssimo, porque as pessoas vivem fugindo da realidade. Mas no momento que a pessoa se depara com a morte, se ela está consciente disso, porque muitos até fogem nesta hora, muitos não conseguem pensar na morte nesta hora, muitos procuram se enganar nesta hora, porque realmente não é fácil. Neste momento, pregar o Evangelho é necessário e essencial, mas nós não sabemos as condições mentais, psicológicas da pessoa para compreender a palavra de Deus. Até porque será muito difícil ela abrir a Bíblia para ler realmente a palavra de Deus e compreender na sua essência. E eu sempre digo, a hora de se estudar a palavra de Deus, a hora de se compreender a palavra de Deus, a hora de buscar realmente Deus é quando a gente está com saúde. A gente tem condições mentais para tanto. Se deixarmos para depois, fica difícil. Se você deixar para depois para pregar o Evangelho a quem você ama, a quem você gosta, aos seus conhecidos, poderá ser que você não terá essa oportunidade. Se for algo de repente, né, um infarto, um acidente, você não vai ter a oportunidade. E se for algo que ainda dê chances para que o Evangelho seja pregado, talvez a pessoa não tenha condições mentais, psicológicas para compreender o que você está falando. Às vezes ela pode dizer até um sim, simplesmente por força das circunstâncias, pelo sofrimento que está passando. Todo mundo quer Jesus como Salvador, mas ela precisa entender Jesus como Senhor de sua vida. E este é o grande problema. E ao longo da vida é isso que nós precisamos aprender, inclusive aqueles que estão dentro das nossas igrejas precisam aprender a aceitar Jesus como Senhor. Talvez já aceitaram como Salvador, mas precisam aceitar como Senhor de suas vidas. Então, durante a sua vida religiosa, eclesiástica, vai ouvindo a palavra de Deus, vai lendo a palavra de Deus, vai ouvindo as pregações e então vai tomando consciência de que precisa aceitar Jesus como Senhor de sua vida. Só que isso é muito difícil nos outros momentos. Antes de partir deste mundo é difícil. Por isso que as últimas situações, as últimas dificuldades realmente que eu vivenciei, me leva cada vez mais a pensar sobre o assunto e a incentivar os irmãos a levar o Evangelho para as pessoas, a ter este ardor, como realmente o apóstolo Paulo, de levar o Evangelho às pessoas que não têm esperança. É claro que muitos não aceitam, e eu sempre dou o testemunho do meu pai, que meu pai não aceitava que a gente falasse do Evangelho, e ele começava a anarquizar, começava a dizer coisas realmente que jamais deveria ter dito, mas nos últimos momentos da sua vida, Deus foi muito grandioso, misericordioso com ele, porque ele teve câncer e passou ainda um ano doente. E aí nós tivemos a oportunidade, o seu coração foi mais amolecido, ele então pôde ouvir a palavra de Deus e aceitar Cristo como Salvador e Senhor. Mas não é fácil. No momento da dor, no momento do sofrimento, muitas vezes os pensamentos negativos dominam a mente e a pessoa não tem controle. Então é importante que a gente aproveite as oportunidades que temos, enquanto as pessoas que estão à nossa volta, elas estejam com suas mentes mais tranquilas, receptivas para o Evangelho. Viva a esperança de Jesus Cristo. A primeira forma de pregar o Evangelho é você demonstrar a esperança que você tem em Jesus Cristo. Mas a esperança nos momentos difíceis que todos nós temos. Não é nos momentos fáceis e de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldades. Então que você mostre às pessoas que estão ao seu redor que é possível ter paz, que é possível ter esperança.
ainda realmente que tudo desabe ao nosso derredor, à nossa volta, mas que você demonstre que você tem esperança nos céus, tem esperança numa moradia eterna, perfeita, santa, já preparada de antemão por Deus para você habitar. E você confie verdadeiramente no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a partir daí você possa também levar a esperança às outras pessoas. Não perca tempo. Nós não podemos perder tempo. O tempo está passando muito rápido. Muito rápido. Cada vez mais eu fico pensando sobre o assunto. Eu sempre tenho falado no meu livro. Eu tenho uma vontade imensa, realmente, um desejo imenso de poder vê-lo editado, para que eu veja pessoas o lendo. Espero realmente que seja uma bênção para muitos. Ainda estamos andando assim um pouco devagar, porque nós dependemos de fazer uma revisão. Estamos tendo a ajuda de algumas pessoas para revisá-lo, mas é trabalhoso. E aos poucos nós estamos conseguindo avançar, mas espero que até o começo do ano que vem, eu ainda tenho esperança até dezembro, até o final do ano, de a gente ter tudo concluído para tentar editá-lo. Mas é uma grande esperança, um grande desejo que eu tenho para que as pessoas leiam e possam ouvir a palavra de Deus. Eu ter algo também em minhas mãos para presentear algumas pessoas e esperar que realmente elas gastem algum tempo. Talvez eu sei que muitos não darão valor, porque realmente muitos não querem saber nada da palavra de Deus, mas certamente alguns darão e alguns serão abençoados. É esta a nossa esperança. Então, que Deus realmente coloque dentro do seu coração a vontade de transmitir o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, a esperança de um Deus que é esperança. Que Deus abençoe a sua vida.